coloco as minhas para dormir, então às vezes elas não estão dormindo ainda. Aí ele fica ainda na função de me ajudar. Que ótimo, maravilha, que bom, que bom. Leitura dinâmica é para quem não tem tempo, não é para gente desocupada, tá? Que, eu não tenho tempo de fazer leitura dinâmica, é essa pessoa que é meu cliente. É. Que não tem tempo para fazer. E você conseguiu treinar os 10 minutinhos por dia? Consegui ler, assim, não consegui falar o tempo inteiro. Verbalizar. Verbalizar ainda. Sabe que o pulo do gato está aí, né? Eu não consegui verbalizar todas as vezes que eu li. Por que o pulo do gato está no verbalizar o que leu? Porque quando você pensa, você tem uma linguagem com você mesma, né? Isso é PNL, né? Nós temos o auditivo externo, o auditivo interno, o auditivo falado, o auditivo ouvido. São submodalidades da mesma modalidade, que é a modalidade auditiva. Já fez treinamento de PNL? Não. Quando eu falo, a minha linguagem é diferente. Eu falo com o intuito de colocar a sintaxe de uma maneira que eu e o outro entenda. Não sei se você sabe, mas quando você fala e o outro entende errado, e você acusa, não foi isso que eu disse. Quando a pessoa entende errado, o culpado não é de quem ouviu, é quem falou. Entendi. Você sabia disso? Não. O culpado é quem mandou a mensagem, não foi quem recebeu. Se o outro entende errado, se eu lhe explicar como é a ferramenta e você treinar errado, eu que sou o culpado. A responsabilidade é minha, porque eu comuniquei errado. O entendimento de cada um. Não. Eu comuniquei de uma maneira que levou você a entender outra coisa. Interessante. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, é claro que é uma habilidade. Então, quando eu verbalizo, eu construo, né, na intenção de entender e talvez, se alguém ouvir, também entender. Entendi. Por isso que eu peço para explicar para um vaso, uma planta, um porta-retrato. Né? Quando você explica, você tem um amigo imaginário para você contar o que você leu. Entendi. Arrumar um ponto sempre, né? Para não ficar dependendo dos outros. Eu tenho aqui um pai, né, o Túlio, com o Gabriel e o Pedro. Né? Eu tenho, né, a Joyce com o namorado. Enfim, tem alguns casais que dá muito certo. Né? Você tem o esposo. Então, essa interação é muito legal, porque aí você pode fazer o exercício, é muito rápido, são 10 minutos, é uma sentadinha ali, é um café com 2 torradas, né? Tem que ter a torrada, senão não acaba antes. Para você ali fazer a ferramenta, tá? Então, você lia e ficava, tipo, imaginando os elementos do texto. Isso. Tá? Então, agora eu começo a trabalhar um pouco mais. Então, mexeu com alguma coisa aqui. É mais usual, menos frequente do que a verbalização. Mas tem que ser falando mesmo. Se você vê que na sala não está legal, você vai para um outro lugar, mais reservado, e você tem que falar em tom de palestra mesmo, tá? Ou seja, como se você estivesse dando uma aula, explicando aquilo ali, com o intuito de passar a mensagem. Inclusive, não é uma mensagem comum, você lembra que é uma mensagem elaborada. Então, a dedução, eu faço um resumo. Eu leio 10 minutos, explico 5. Você está na indução, não é aquela que você lê o parágrafo, para e explica? Lê mais um parágrafo, marca no livro, explica. Então, nessa eu explico mais, né, do que realmente tem no texto. Você tem tido essa preocupação de explicar mais do que você leu? Tenho. E assim, o que acontece? Eu pego o que eu li, eu leio, junto com a minha experiência de vida, sai uma conclusão. Exatamente. Aí chama indução. É igual eu ir comprar um carro, eu estou vendo o carro, não adianta você me dizer, esse carro é branco, ele tem 4 rodas, e, né, é banco de couro, eu estou vendo. Mas você sabia que ele ganhou um prêmio, né, com o melhor da categoria, é o carro mais econômico em termos de consumo de combustível? Você sabia que esse carro tem uma garantia estendida para 10, 15 anos? Nos Estados Unidos tem, no Brasil isso aí é lenda, né? Tem carro aqui com 20 anos de garantia. Mas, é verdade, nossa, aumentou ainda mais minha vontade de comprar. Então, você tem que levar para o texto, ao parágrafo, elementos que não estavam lá. E fazer o texto ainda mais interessante. Esse exercício ele é um desafio. Vou dar um exemplo mais fácil. Você vai para a academia, né? Tem aquele dia que você sabe que teu peso é 20, você põe 15. Por que você põe 15?
Eu estou Não afim de quer fazer fazer uma esforço naquele dia. boa. Eu não estou afim de ficar, né, aqui, né, num dia atleta super-herói, certo? Aham. Mas você sabe que se você colocasse o teu de 20 e mais um pouquinho, 1,5 kg, 2, você teria um ganho. Então, você tem a opção de usar o 20, fazer em 21,5, 22, ou baixar e ficar treinando no 15. Então, é você que vai decidir o crescimento que você quer, Então, eu vou tá? aumentando o tempo, né? Não é o tempo, é o peso. É o quanto eu explico. Não é muito, é É qualidade. a qualidade, entendi. Né? Eu ficava 3 horas na academia, um tempo atrás, quando eu fazia. E aí eu vi que com o personal eu faço em 1 hora o que eu não faço em 3. Então, no caso, eu sou o personal, só que você precisa de 10 minutinhos por dia para chegar aqui já aquecido, vamos dizer, já né, maçurado, já batido dentro do exercício, para a gente poder subir de degrau. Senão a gente tem que estar sempre reforçando o degrau passado e demora para poder subir um degrau. Tá, na apostila você treinou o grupo palavras 1, palavras Não, 2. não, ainda não. Então vamos pegar o caderninho aqui, ó, palavras 1. Eu tenho que imprimir isso aí, não imprimi. Não precisa, né? Eu Não? parei de imprimir, na verdade, né? Eu peguei os 400 livros que eu tinha e dei de presente. Então, o pessoal pagou R$ 50 da postagem e eu mandei. Vai chegar a Interessante. semana que vem. Mas não precisa mais. Hoje você tem tablet, celular, notebook, computador, Smart TV. Para fazer isso, né? Para que papel? É, vamos ao Mas futuro. os últimos eu entreguei e uso o meu só para mostrar, porque o tablet reflete aqui na tela e fica ruim. O papel ainda é melhor para mostrar. Você tem monossílaba aqui, certo? Por que eu vou ler monossílaba? Ah, Eu quero dizer que você é analfabeta funcional, não é isso? uhum, Professor, eu sou formado, eu já leio, entendeu? Não estou alfabetizando, não é isso? é. A impressão que dá é essa, pô, mas o que é isso? Vou voltar para o quê? Aqui, para o primário, né? Mas não, o objetivo aqui ele é distinto, né? É aprender a ler palavras inteiras. Primeira coisa. Como só tem uma sílaba, você não vai ler silabicamente. Você só tem uma, só tem como ler a palavra toda de uma vez. Uhum. Segunda coisa, vamos aprender ritmo. Você já percebeu que você começa a ler numa velocidade, subindo, do meio para o final ela vai caindo? Já. Nas últimas páginas, você já está rabiscando o papel e olhando para o livro, pensando o que você vai fazer amanhã. Uhum. A tensão vai embora. Vai embora. Então, tem aluno que estuda 8 horas, mas será que é com o mesmo ritmo da primeira hora? Certeza que não. Então, a ritmização, ela faz isso, fazer com que a sua velocidade seja a mesma do início ao final. Quando você começar a usar o metrônomo, você vai perceber que o toque vai ficar dentro da sua mente. Mesmo que você não ligue o metrônomo, ele vai estar lá. Isso é tão interessante que você consegue até aumentar a velocidade na mente. Aí fica batendo toque, toque, toque. Eu tinha pesadelo, né? Que eu exagerava. Aí eu É, sonhava com o metrônomo, aquela coisa toda. Se você treinar à noite, talvez você sonhe. Né? Porque à noite a gente remói mais o que aconteceu na última hora, né? é. Tá. Então você consegue pegar esse exercício aí? Onde é que tá mesmo, hein? Ele está na apostila básica, é aquela que a gente chama de manual prático, passo a passo. Eu tenho texto de Se avaliação, não for daltônico, caderno de né? Se leitura, não for um. daltônico, começar a você pegar o vermelho. Você vai ver que tem um verdinho, tem um azul, tem um meio roxinho com azul, e tem um que é bem vermelho. É o leitura dinâmica, manual prático, passo a passo, é isso? Não é mais fácil pela cor? É verdade, apareceu aqui para mim agora. Então, eu já faço de propósito, que é para poder acelerar. Então, nesse, você vai lá no Palavras 1. Tá aqui, palavras um. Você consegue ligar o metrônomo aí? Ou será que você consegue ouvir o meu metrônomo? Deixa eu ligar aqui para ver Eu se não eu tô ouço nem, mesmo. eu nem baixei o metrômetro. Nossa, era assim, se fosse minha filha, era de castigo, sem desenho, sem tablet, sem nada, né? Eu sei como é. Você também deve saber como é que é o esquema, né? É, porque eu tenho Não, três. não passeia mais, bate-papo com um coleguinha, já era. Tá tudo suspenso, né? Então, eu vou... É tipo isso. Aí eu vou ligar aqui, ó.
Vê se você ouve o metrônomo para a gente não ter que baixar agora, você baixa só depois. Tá, depois você me manda qual que é o aplicativo, que eu não sei. Claro, claro, eu tenho 2 aqui, bem legais. Você consegue É. ouvir? Deixa eu fechar a porta aqui. Tá, se você ouvir é ótimo, porque a gente vai ganhar tempo. Você ouve aí o metrônomo? Não, né? Então, infelizmente, vamos ter que ir pelo método mais tradicional. Eu vou te mandar o link e você vai baixar, certo? Certo. Então, eu vou te mandar aí o seu é iOS? O meu é iPhone. Tá, então eu vou mandar aqui o nome do aplicativo para você procurar na sua loja aí Qual que é o nome? de aplicativos, né? Já estou Vamos ver aqui. lá onde você pega. Pro Metronome. Pro Metro. Isso, Pro Metronome. É o mesmo aplicativo, é esse aqui, ó. Pro Tá? Metronome. Consegue ver daí, não consegue? Consiga, é um rosa com verde. Pro É, Metronome. isso. Aí você vai baixar, quando você baixar esse aplicativo, ele vai aparecer em 4/4. Ele vai aparecer assim para você, ó. Pois é, não está achando aqui não. Só Prometric. É, metronomo. Eu mandei para você aí no seu WhatsApp. Ele vai aparecer assim, com a velocidade no 120. Aqui, vai aparecer assim para você. 4/4, Tirar uma foto 1/20. da tela, mas não consigo. Dá sim. Vou mandar aqui. Mas todo mundo que tem o iOS, pelo nome, eu mandei o nome. Você viu o nome Pro, separa, Metronome. Ah, tá. Agora eu entendi. Ele aparece assim, né? A logozinha dele. Tá vendo aqui, ó? Uhum, já baixei, já achei aqui. Isso. Quando você baixar, ele vai aparecer, como eu disse, 4/4. Você altera para 1/1. Deu certo? Tá baixando aqui. Ok. E a velocidade que a gente vai usar é o 40. Aí você vem na roleta, né? Essa roleta aqui, ela Abrir, acelera. quilômetro, Isso, aí pode abrir, concorda lá com as coisas dele lá. eu faço E o que aí, aqui? altera para 1/1, certo? 1/1, o que mais que eu tenho que alterar? Está no 120 a velocidade, você vai girar essa roleta aqui, ó. Ah, É o 120. botar no 120? Aliás, perdão, você vai tirar do 120, que é a qual aparece aí, e vai descer para o 40. Tá aqui, 40. Pode ligar, é o botão do meio, play. Ah, Ligou? ligou. Tá. Agora, cada toque desse, olha só o desafio aqui, tá? Eu vou treinar o meu cérebro. Não que eu esteja aprendendo a ler, mas é porque eu preciso treinar o meu cérebro para ele enxergar a palavra toda. Nada melhor do que eu ler monossílabas. Então, eu tenho que cada toque desse, ó, tá ouvindo o toque aí? Tô. Uma linha, ó. Tec Ah, uma linha, entendi. tec duas, tec 3 linhas, 4 linhas. Quando Cada você toque eu tenho que abraça, ler me as avisa. 4. Cada Cada toque vez eu que leio faz pi, 4. eu tenho que ler as 4. Exatamente. Eu estou aqui Entendi. acompanhando com o meu metrônomo, eu consigo ver o teu olho aí, tá? Pode Tá. começar. Dá para ler? Dá. É só uma vez, terminou, me avisa. Foi. Foi, ok. Então, esse exercício é para ganhar velocidade e ritmo. O que é ritmo? Como o TEC ele tem o mesmo intervalo de tempo, ou seja, ele bate 40 vezes em 1 minuto, e é igual o espaço de tempo entre um toque e o outro, isso fica na tua mente. Na hora que você vai ler o livro, ele começa a ler
ritmicamente. Pra você ter uma ideia, uma linha tem 12 palavras. Se eu leio nesse toque, 40 linhas por minuto, cada linha tem 12, dá 480 palavras por minuto. Nossa, entendi. Não é legal? É, Então, muito. eu faço, quando eu não estou afim de fazer muita força, sabe qual é aquela academia que você está meio querendo fazer só o básico? Aham. Igual caneta Bic, é a mesma, né? Há 20 anos atrás, é a mesma Bic. Aham. Então, eu faço no 120, quando eu não estou afim de forçar a barra. Nossa Então, no Senhora. 120, ó, no 120, para você ter uma ideia, né, dá para você ler aí umas 1.400 palavras por minuto. Nossa Senhora. Não, isso Chegarei lá. aqui é só... Sabe aquele Cooper que você faz domingo de manhã com a família? Sei. Só para poder sair de casa, dar uma volta, tá? Então, Você vai a partir de fazer no agora, 40. então, a partir de agora eu vou usar o metrômetro para ler? Isso, só que você vai fazer somente o palavras, de 1 a 10. Você vai pegar Ah, agora a palavra folha até a 2. 10. Aí terminou a número 1, você respira e passa para a folha 2. Fazer de 1 a 10, né? Olha que legal a folha 2, de sílabas, certo? Ah, tô vendo, é. Pode Tem- ler. Vai ler Agora? de sílabas. Agora. Então vai. E aí, se você tiver dúvida, a gente já resolve agora, certo? Pode ler. Uhum. Acabei. Tá. Aí você tem que analisar o seguinte, olha só. Ah, Na sua opinião, né, sendo um extremamente fácil e difícil, muito difícil no 10, né? O 10 muito difícil. Que nota você dá para essa velocidade da batida? 5, mais ou menos. de 7, eu 0 a faço, mas 10? com dificuldade. 10, eu não consigo. 4, é fácil, sobra tempo. Quando eu estiver na palavra 10, né? Não, eu quero saber de 1 a 10, sendo 10 muito difícil, 1 muito fácil. Ah, O entendi. que você Eu tô achou? achando nota 6. 6. Eu faço com algum esforço, 5 é mais ou menos, né? Ó. Eu tô na palavra 3. Não, tô na palavra. Ó, até a 6 é o palavra grau de 2, para mim, tá dificuldade. tranquilo. Tá? Não estou perguntando qual é a folha, não. Estou perguntando assim, 1 é facílimo, 5 é mais Não, ou mas depende menos, do que eu vou 10 é ler. difícil. Depende do que eu Não, vou eu ler. estou falando nesse. Nesse da palavra 2? É claro, é o que a gente está fazendo. Então, a palavra 2 para mim tá 7. 7, você faz com alguma dificuldade. Eu Você tenho que dar uma faz corridinha. numa boa, tem que dar uma pressa. Isso. Então, é isso mesmo que eu queria saber. Por É. quê? Porque dependendo, eu posso aumentar do 40 para o 45, ou eu tenho que diminuir para o 35. Ah, entendi. Se eu já comecei, né, na segunda, na palavra 2, Então, o que aconteceu? Como correr. você já está assim, dando uma corridinha, a gente pode baixar, né, do 40 para 37. E aí a gente vai fazer trissílabas, certo? Tá 37 agora, então. Pega o 3 aí. Ok? Ok. Olha aí, trissílabas, né? Aham. Valendo. O grau de dificuldade está o mesmo, ficou mais fácil ou mais Aumentou. difícil? É assim, agora eu tô sentindo que tá bem justo. Isso. Se fosse no 40, talvez você já ia estar se perdendo. Já tá me perdendo. Ok. Tá justo. Você já Uhum. reparou que aquele peso que você usava na academia, quando você entrou, foi mudando? Sobe. Vai subindo, vai ficando mais forte, né? E aí a força que você faz hoje, se você colocar o mesmo peso, fica até desconfortável, né? É, No mesmo peso que você fazia antes. Porque sua força aumentou tanto que já não faz nem sentido mais aquele peso. é. Quando você quer fazer sem fazer força,
né? Ainda é bem maior do que o que você fazia antes. Então, a força aumenta. A mesma coisa aqui, à medida que você for fazendo, tec, 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 1, 2, aí folha 3, folha 4, folha 5, folha 6, até a folha 10, você vai perceber que quando você começar de novo, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 10, sabe? A força vai aumentar. Aí você vai Ótimo. querer aumentar para 40, 45, 50, 60, 80, 90, 120, 150. A força vai aumentando. E aí, Entendi. toda semana, claro, eu vou atualizar os exercícios. Aí tem semana que, ao invés de 4, você vai ter que ler 6, certo? Então, agora, para o meu treino, eu fico aonde? Eu fico até de 1 a 10. Folha 1 a 10. Olha só o que te espera. Ó. Aqui você vai ler ideias, né? Aí, aqui, olha só. As palavras Aqui as começam a ficar linhas, aqui as linhas complicadas. vão ter sentido. Tá entendendo ou não? Entendi. Por enquanto, Só estou o nas palavras. comecinho para você ir pegando o jeito. Entendi. 10 Então, minutos eu vou por ter... dia, do 1 ao 10. Se você vê que está fácil, você começa de novo. Você faz 2 vezes. Tem aluno que consegue, em 10 minutos, fazer 2 vezes e meia. Eu tenho que fazer... Cada página dessa tem que fazer em quanto tempo? Não, o tempo que vai determinar o metrônomo, né? Quando Então, acabar, cada pip desse eu tenho que ler uma linha. acabou, vira folha. Acabou, vira Você acha folha. interessante Acabou. voltar 2 vezes em cada folha? Não, de jeito nenhum. Tá, Se você repetir a mesma folha, fica mais fácil. A ideia é ir trocando de folha para sentir o peso aumentando. entendi. É igual você fazer spinning, né? Sabe, tem hora que ele fala assim, agora aumenta o peso, aí você aumenta o peso, fica morrendo lá, fica em pé, não é isso? Aí Uhum. descansa, diminui o peso. Você faz esse troço? Faz, né? Não, não faço spinning. É muito Eu bom, aquilo ali corro. emagrece muito, sabe? Uma É. aula de spinning, de uma hora de spinning, você perde muita caloria. Então, ele aumenta o peso, diminui o peso, aumenta o peso, diminui o peso da bicicleta, sabe? A mesma Uhum. coisa aí, você acelera o metrônomo, diminui, aumenta, diminui, ou seja, para forçar. Então, meus exercícios são ler 10 minutos, explicar o parágrafo, e depois passar para cá e ler Mas não é cada coisa. aquela coisa assim que você me contou, ler e fica o desejo da minha mente elocubrar sobre, entendeu? Uhum. É fazendo no tipo 2, 3 e já, é valendo, sabe? Não, Lê, a leitura para explique em voz explicar, alta, não é aquela coisa assim, deixa a minha mente me levar, né? entendi. É Tem uma que coisa mais. ler, forçar a barra, abrir a boca e falar. Uhum. 10 minutos. E aqui é metrônomo, mas tem folha que dá para acelerar, tem folha que eu vou ter que diminuir. Não é Eu não só, mexo nessa marcação que você colocou, né? foi o que eu acabei de dizer, é Ah, mexendo na velocidade. eu vou mexer, então? Claro. Senão você bota lá no molezinha e faz tudo no molezinha. Entendi. Quando começar a Não, ficar fácil, eu acelero. tem folha que você vai colocar em 40, tem folha que vai fazer em 50. É claro que uma folha que tem polissílaba, você não vai fazer ela na mesma velocidade que você lê monossílaba, certo? Uhum. Então, tem todo um Entendi. jogo de cintura para fazer. Qual o objetivo disso? Otimizar, né, os seus 10 minutos de treinamento. Porque daqui a pouco, se eu fizer todo dia, daqui a pouco vai estar fácil para mim, né? Daqui a pouco você vai ver que aquele peso já não está provocando um impacto Qual que neurológico é o que ideal você ali de tempo? precisa. 10 a 15 minutos na apostila, 10 a 15 minutos no livro. Eu, Tá, mas inclusive, aí, e esse